Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre uma pesquisa que foi feita lá em Cuba, né? Uma pesquisa curiosa, porque justamente ela contorna os mecanismos de segurança de Cuba, né? O governo jamais deixaria que uma pesquisa como essa fosse feita, e no entanto eles conseguiram fazer. Foi feito por Cuba Data e a Universidade San Martín de Porres. Fizeram essa pesquisa lá em Cuba e o resultado é bastante interessante. Ele chega à conclusão de que a sociedade cubana já não acredita mais no regime cubano. Ou seja, é o que eles chamam de dissidência latente. As pessoas não têm como mudar o regime, mas ninguém mais concorda com o regime. Você não tem mais pessoas do povo que concordem com o regime, ou essa fração de pessoas é muito pequena, né? Eu tenho minhas dúvidas quanto a isso, tá? Porque eu fico pensando que isso talvez não seja uma coisa. Ele está dizendo aqui, ó, o câmbio começou, né? A mudança começou em Cuba, ainda que não se veja. Mas eu fico me perguntando, há quanto tempo será que a população em Cuba já não está desse jeito, né? Assim, é óbvio que os cubanos há muito tempo perceberam que o comunismo que implantaram lá falhou. As idiotices que falam aqui no Brasil de que não tem pessoas passando fome em Cuba, não tem ninguém dormindo na rua em Cuba, não tem ninguém sem emprego em Cuba. Isso é lorota, isso é mentira. O sistema de saúde cubano é trágico, as pessoas morrem aos montes por lá, muito pior do que o SUS, porque é um SUS mais pobre ainda. Então, assim, eu fico me perguntando há quanto tempo a sociedade já está assim, e o que mudou agora foi só que eles conseguiram fazer a pesquisa, graças à internet, né? Então, vamos entender esse caso aqui, o que isso muda em relação a Cuba e como é que isso pode traçar esse recado trágico de uma sociedade que é literalmente refém de um sistema opressor. Essa notícia foi sugerida por Leifelca Traveco, Partido dos Trabalhadores do CV e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, aqui, ó, a estabilidade aparente do regime cubano contrasta com um processo de transformação latente que desafia o relato oficial, segundo o estudo lá da Cuba Data e a Universidade de San Martín de Porres, né? Durante 5 meses, 1.685 cubanos foram seguidos para analisar a evolução das suas emoções, expectativas e formas de dissidência cotidiana no meio da crise. Cuba está passando por uma crise já há muito tempo, né? E essa crise tem se tornado mais aguda. A gente tem acompanhado isso daqui, é já coisa de um ano que começa a faltar luz em várias regiões ali de Cuba, mesmo a capital, Havana, né? Assim, faltar luz em Cuba sempre faltou, mas raramente faltava em Havana, na capital, né? Agora tem faltado também em Havana, várias cidades ficam horas e horas sem luz por conta de simplesmente não ter capacidade de produzir energia elétrica mais, né? Cuba ainda contava com a ajuda da Venezuela, mas nem a Venezuela está conseguindo ajudar mais, então essa é a situação catastrófica por lá. E eles fizeram esse trabalho que é como parte do painel experimental 2024-2025, o que eles chamam, eles notaram um incremento do que os autores chamam de dissidência latente. O que é dissidência latente? É aquela pessoa que está revoltada com o sistema, não quer o sistema, quer acabar com o sistema, mas não faz nada, fica quieta. Por quê? Porque se fizer alguma coisa vai ser processada, vai ser presa, vai ser perseguida. É a situação de muita gente aqui no Brasil também, tá? É a situação de muita gente na Venezuela, é a situação de muita gente em Cuba. E aí que eu fico com essa dúvida, porque eles estão colocando aqui como se essa medida dissesse que não, porque a sociedade cubana está acordando. Mas que sentido faz isso numa sociedade que é dominada pelo Estado, como é a sociedade cubana, né? Ou seja, teve aqueles enfrentamentos todos lá em 2021, né? A gente noticiou aqui no canal também um monte de protestos em Cuba, em várias cidades, e o Miguel Dias-Canel entrou com a polícia, bateu em todo mundo, prendeu um monte de gente, prendeu adolescentes e não sei o que lá, botou o pessoal a 20 anos de cadeia, 17 anos de cadeia, 14 anos de cadeia, igual o Alexandre de Moraes fez aqui, coisa e tal, prendeu todo mundo, porque não pode ter dissidência, não pode atacar a democracia cubana e coisa e tal. Sim, democracia, a Cuba fala que é uma democracia, tá? Só para vocês saberem, se vocês acham que... A gente sabe que Cuba é uma ditadura, mas lá em Cuba o governo se diz democrático, e todo governo é assim, né? A Coreia do Norte se diz democrática também. Por isso que eu falo para vocês, tomem cuidado, o que o Xandão tá fazendo aqui, dizer que tá salvando a democracia, isso é frase típica de ditadura, tá? Democracia não precisa ser salva. Ainda mais uma democracia que começa a prender pessoas por 17 anos de cadeia, 14 anos de cadeia, porque fez um protesto violento, né?
Se trata de uma resistência que avança em espaços invisíveis de maneira silenciosa, se destacando da narrativa oficial que identifica uma ausência de protesto com obediência. Então, ou seja, o governo acha que está tudo calmo, tudo tranquilo, porque não tem havido protestos, não tem havido revoltas e coisa e tal, mas a verdade é que as pessoas não estão se revoltando, mas estão revoltadas internamente, né? Aqui, ó, de acordo com o estudo, 91% dos cidadãos está insatisfeito com a resposta do regime à crise e 90% se sentem que o governo não respeita os direitos humanos e só 4,7% aprova a gestão oficial do governo. O fenômeno dessa dissidência privada em Cuba se expressa, segundo diz o informe, na decisão cada vez de mais cidadãos de expressar o desacordo com o sistema em ambientes íntimos. Ou seja, as pessoas conversam entre si contra o governo, embora não façam protestos abertos, né? E também na internet. Isso é um fenômeno que eu falei para vocês que ia levar problemas para Cuba, para a Coreia do Norte, para todos esses países, porque a informação descentralizada e distribuída, ela tem exatamente esse condão de quebrar a narrativa oficial. Você pode ter certeza que lá em Cuba é muito pior até do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem também a narrativa oficial, que é lá a narrativa da Daniela Lima, do pessoal da Globo e coisa e tal, mas a gente discute ela aqui na internet, né? E chegamos a conclusões diversas desse pessoal. Lá em Cuba é a mesma coisa num grau muito pior, né? A internet em Cuba ainda é pequena, ainda é cheia de falhas, não tem muita dificuldade, os sites são lentos, você não consegue conversar muita coisa, mas já tem internet. E é isso é o ponto que eu falo para vocês. Não interessa o negócio de controlar, tentar controlar e censurar e coisa e tal. No final das contas, no momento que você tem a informação descentralizada e distribuída, isso é veneno para estruturas de poder como o governo cubano, como Alexandre de Moraes, como a Coreia do Norte e como a todos os outros países, né? Aqui, ó. Olha aqui o que eu acabei de dizer, né? O estudo observou que a maioria dos participantes desconfia dos canais oficiais e recorre a fontes alternativas de informação. As pessoas começam a se informar por sua conta, desconectando-se emocionalmente do relato oficial, construindo autonomia em pequenos gestos cotidianos, destacou Vara Horna, que é uma das pesquisadoras desse estudo, né? O estudo é elaborado com uma equipe internacional de investigadores divididos entre Lima, Madrid, Miami e diversas províncias cubanas, enfrentou importantes desafios, porque é lógico, né, o governo cubano jamais deixaria que uma pesquisa desse tipo fosse feita por lá. É mais ou menos como criticar a urna eletrônica aqui no Brasil. Não pode criticar a urna eletrônica no Brasil, né? Tá ameaçando a democracia. A mesma coisa diria o Dias-Canel, que é o Alexandre de Moraes deles lá, né? Não foi um trabalho simples, né? Levantar dados independentes em Cuba implica risco, paciência e um profundo respeito pelos aqueles que colaboram. Mas o resultado demonstra uma mudança. E isso não é uma foto, é um filme, né? Ela destacou. Uma das principais conclusões da investigação indica que a transformação social se manifesta através da dissidência de 3 maneiras de dissidência cotidiana. 85% dos entrevistados buscam ativamente informação fora dos meios estatais. É o mínimo, né? Internet, usam a internet. 53% têm algum tipo de empreendimento ou emprego independente, né? Você sabe, lá em Cuba os empregos são designados pelo Estado, então às vezes você chega numa padaria, lá tem 5 pessoas paradas na padaria, em tese, trabalhando lá. Eles não precisariam trabalhar ali, mas Cuba quer dizer que todo mundo tem emprego. Na verdade, os salários são miseráveis, ninguém ganha nada, mas em tese tem emprego, ficam ali parados sem fazer nada porque não tem nada para fazer. É a coisa mais idiota do mundo, é a ineficiência do planejamento estatal que eu menciono para vocês, né? E o que eles estão dizendo aqui é que mais da metade tem algum tipo de empreendimento, faz algum negócio por fora ou tem algum emprego independente. E 65% mostra empatia com os presos políticos. São a favor da anistia lá também, né? Os presos políticos de lá também sofrem pra caramba. Apesar do impacto do aparato repressivo, a pesquisa mostra que os mecanismos de controle estão perdendo a sua eficácia emocional. O medo se transformou, ele já não paralisa. Regula a forma de se expressar, mas não paralisa mais as pessoas. 58% dizem que perderam o medo de falar em privado sobre política. E 59% confia no seu ciclo próximo, nas pessoas, os amigos e familiares, para tratar desses temas. A investigação observou que o uso da tecnologia e de redes sociais como novos espaços onde se produzem os protestos e a conexão entre cidadãos críticos ao sistema.
Olha que coisa curiosa, né? Como é que é uma transformação de fato. Em Cuba, a principal ferramenta do controle já não é mais a repressão direta, mas a dependência econômica do Estado. A maior dependência estatal, a menor empatia com os presos políticos e menor intenção de protesto. Ou seja, o que acontece lá? Como eu falei, essas pessoas que trabalham nos empregos designados pelo Estado, elas ganham uma miséria. Mas é a única miséria que elas têm. Se elas não obedecerem ao Estado, elas não ganham nem essa miséria e daí não têm o que comer, né? É mais ou menos a estratégia do Lula aqui no Brasil com Bolsa Família e coisa e tal, deixar cada vez mais pessoas dependentes do Estado. Uma pessoa que depende do Estado jamais vai se revoltar contra o Estado, porque depende do Estado, né? Mas, porém, o empreendedor é o novo dissidente, não por ideologia, mas por sobrevivência, né? E eu fico me perguntando o quanto que isso não vai mudar lá em Cuba, o quanto isso não vai alterar as relações econômicas, esse tipo de coisa, o empreendimento em Cuba, né? Enfim, eles continuam aqui com uma série de protestos e coisa e tal, os pesquisadores que fizeram isso daqui. O trabalho foi bastante complicado, porque eles falaram que tinham que tomar cuidado, a internet era muito ruim, levantar dados independentes em Cuba representa risco, paciência, enfim, mas eles conseguiram levantar essas informações, o que é muito interessante e mostra isso daí. Mostra essa dissidência latente. A grande questão é, como é que você transforma uma dissidência latente numa solução para o problema? Porque me parece óbvio que o povo cubano quer mudar, mas o regime não quer. E o regime controla pela força o povo cubano, nem que seja pela força econômica. Como é que se resolve isso, né? A Maria Corina Machado tem falado que uma alternativa para isso é justamente o fim da Venezuela. No que houver a libertação da Venezuela, no momento que Maduro não puder mais ajudar o regime cubano, né, tal como Lula, né, o pessoal acredita que não vai ter alternativa e o regime de Cuba vai acabar caindo. Caindo a Venezuela, eu tenho certeza que vai trazer também a libertação de Cuba e da Nicarágua. Olha a importância dessa ação do Trump lá na Venezuela, né? E eu tenho certeza também que vai ser muito bom para a Colômbia e para o Brasil também, que são dois países que não estão tão mal quanto Venezuela, Cuba e Nicarágua, mas estão caminhando rapidamente nesse sentido. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.